por sua protetora. Por isso, transforma-se em uma aranha e nunca mais retorna à sua forma humana. Como já havíamos observado, o músico divino da primeira lenda é uma encarnação do velho homem sábio, uma personificação típica do Self. Pertence à mesma família do feiticeiro Merlin das lendas medievais ou do deus grego Hermes. A mulherzinha, na sua estranha vestimenta de membrana, é uma figura equivalente, que simboliza o Self da psique feminina. O velho músico salva o herói da ação destruidora da ânima e a mulherzinha protege a jovem do Barba Azul Esquimó, que é o seu ânimos, sob a forma do espírito da lua. Nesse caso, no entanto, as coisas funcionam mal, assunto a que voltarei mais adiante. O Self não sempre toma a forma de um velho homem sábio ou de uma senhora criteriosa. Tais personificações paradoxais são tentativas de exprimir uma entidade que não está inteiramente contida no tempo humano, algo que é simultaneamente novo e velho. No sonho de um homem de meia-idade, vamos encontrar o Self com traços de um jovem. Vindo da rua, um jovem entra a cavalo no nosso jardim. Não havia arbustos nem cerca como na vida real, e o jardim era um espaço aberto, de livre acesso. Eu não sabia se ele o fizera deliberadamente ou se o cavalo o trouxera contra a sua vontade. Eu estava numa alameda que leva ao meu estúdio e assisto à chegada do rapaz com grande prazer. A figura do rapaz no seu belo cavalo me impressiona profundamente. O cavalo é um animal pequeno, selvagem e vigoroso, um verdadeiro símbolo de energia, parecia um javali, e tem o pelo espesso, eriçado e cinza prateado. O jovem passa por mim entre o estúdio e a casa, salta do cavalo e guia-o cuidadosamente para que ele não pise nas belas tulipas amarelas e alaranjadas. O canteiro fora plantado e arrumado recentemente por minha mulher, no sonho. O jovem significa o Self e o seu poder de renovação, um elan vital criador, uma nova orientação espiritual por meio da qual tudo se torna cheio de vida e de iniciativa. Quando um homem segue as instruções do seu inconsciente, pode receber e aplicar esse dom que lhe permite, de repente, fazer da sua vida, até então desinteressante e apática, uma aventura interior sem fim, repleta de possibilidades criadoras. Numa mulher, essa mesma personificação do Self pode surgir sob a forma de uma jovem possuidora de dons sobrenaturais. Vejamos como exemplo o sonho de uma mulher que se aproximava dos 50 anos. Eu estava diante de uma igreja e lavava a calçada com água. Depois, corri rua abaixo no exato momento da saída da escola de uns ginasianos. Cheguei a um rio de águas calmas, sobre o qual haviam colocado uma tábua ou um tronco de árvore. Enquanto tentava transpô-lo, um estudante travesso pulou na tábua, que se quebrou e quase caí na água. "Idiota!" gritei-lhe. Do outro lado do rio, 3 menininhas estavam brincando e uma delas estendeu a mão para me ajudar. Julguei que sua pequena mão não teria força suficiente para puxar-me, mas, quando a segurei, ela conseguiu, sem o menor esforço, fazer-me atravessar a água e pular na margem oposta. A sonhadora é uma pessoa religiosa, mas, de acordo com seu sonho, não podia continuar por mais tempo na sua igreja, a protestante. Na verdade, parece ter perdido a possibilidade de entrar na igreja, apesar de tentar conservar tão limpo quanto possível o acesso a ela. Segundo o sonho, ela deve atravessar um rio de águas estagnadas e isso indica que seu fluxo de vida tornou-se mais lento devido ao problema religioso não solucionado. Atravessar um rio é quase sempre uma imagem simbólica de uma mudança de atitudes fundamental. O estudante foi interpretado pela própria sonhadora como a personificação de um pensamento anterior, ou seja, que deveria atender às suas necessidades espirituais frequentando um curso secundário. Obviamente, o sonho não se preocupa muito com esse aspecto. Quando ela ousa atravessar o rio sozinha, uma personificação do Self, a menina, apesar do seu pequeno físico, ajuda-a com força sobrenatural. Tomar a forma humana de um jovem ou de um velho é apenas um dos muitos modos pelos quais o Self pode aparecer em sonhos ou visões.
O fato de adquirir várias idades mostra não só que nos acompanha por toda a nossa vida, como também que subsiste além do fluxo da vida de que temos consciência, de onde nasce a nossa experiência de tempo. O self não está inteiramente contido nela, na nossa dimensão espaço-tempo, mas é, no entanto, simultaneamente onipresente. Além disso, aparece com frequência sob uma forma que sugere essa onipresença de uma maneira toda especial, isto é, manifesta-se como um ser humano gigantesco e simbólico, que envolve e contém o cosmos inteiro. Quando essa imagem surge nos sonhos de uma pessoa, podemos ter esperanças de uma solução criadora para o seu conflito, porque agora o centro psíquico vital está ativado. Isto é, todo o ser encontra-se condensado em uma só unidade, de modo a vencer as suas dificuldades. Não é de espantar que a figura do homem cósmico apareça em muitos mitos e ensinamentos religiosos. Geralmente, ele é descrito como uma força positiva e complacente. Apresenta-se como Adão, como o persa Gayomart ou como o hindu Purusha. Pode ser descrito como o princípio básico do mundo. Os antigos chineses, por exemplo, acreditavam que antes da criação existira um homem divino colossal chamado Panku, que dera forma à terra e ao céu. Ao chorar, fez nascer das suas lágrimas o rio amarelo e o Yangtze. Ao respirar, fez o vento soprar. Quando falou, ribombaram os trovões, e quando olhou à sua volta, os relâmpagos coruscaram. Se estava de bom humor, fazia bom tempo. Se se entristecesse, o céu se enevoava. Ao morrer, do seu corpo tombado originaram-se as 5 montanhas sagradas da China. Na sua cabeça formou-se a montanha Tai, a leste, do seu tronco ergueu-se a montanha Sung, ao centro, do braço direito surgiu a montanha Heng, ao norte, do esquerdo a montanha Heng, ao sul, e aos seus pés a montanha Hua, a oeste. Seus olhos tornaram-se o sol e a lua. Já vimos que a estrutura simbólica que parece representar o processo de individuação tende a basear-se no motivo do algarismo 4, como as 4 funções da consciência e os 4 estágios da ânima ou do ânimos. Esse motivo reaparece aqui na forma cósmica do Panku. Só em circunstâncias específicas é que se apresentam no material psíquico outras combinações numéricas. As manifestações naturais e livres do centro psíquico caracterizam-se pela quaternidade, isto é, por 4 divisões ou qualquer outra estrutura derivada da série numérica de 4, 8, 16, etc. O número 16 tem uma função importante, já que é composto de 4 vezes 4. Na nossa civilização ocidental, ideias semelhantes à do homem cósmico foram associadas ao símbolo de Adão, o primeiro homem. Segundo uma lenda judaica, ao criar Adão, Deus apanhou inicialmente dos 4 cantos do mundo pó vermelho, preto, branco e amarelo. E assim, Adão se estendia de uma ponta à outra da terra. Quando se inclinava, sua cabeça ficava no leste e os pés no oeste. De acordo com outra tradição judaica, a humanidade inteira estava contida desde o seu início em Adão, o que significa que nele se encontravam todas as almas por nascer. A alma de Adão, portanto, era como o pavio de uma lamparina, composto de incontáveis fios. Nesse símbolo está claramente expressa a ideia de uma unidade total da existência humana, além de qualquer unidade individual. Na antiga Pérsia, o mesmo primeiro homem, chamado Gayomart, era descrito como uma figura imensa, que irradiava luz. Quando morreu, todas as qualidades de um metal irromperam do seu corpo, e da sua alma surgiu o ouro. Seu sêmen caiu sobre a terra, e dele nasceu o primeiro casal humano, na forma de 2 pés de ruibarbo. É espantoso que o chinês Panku também tenha sido representado coberto de folhas, como se fosse uma planta, talvez porque se concebesse a ideia do primeiro homem como uma unidade viva que nascera sozinha e que existia sem qualquer impulso animal ou vontade própria. Um pequeno povoado que vive às margens do Tigre continua ainda hoje a cultuar a figura de Adão como uma super-alma secreta ou um espírito protetor místico de toda a raça humana. Diz essa gente que ele surgiu de uma tamareira,
outra repetição do motivo vegetal. No Oriente e em alguns círculos gnósticos do Ocidente, as pessoas logo compreenderam que o homem cósmico é mais uma imagem psíquica interior do que uma realidade concreta exterior. De acordo com a tradição hindu, por exemplo, ele é algo que vive dentro do ser humano, sendo a sua única parte imortal. Esse grande homem interior age como um redentor, retirando o indivíduo do mundo e de seus sofrimentos para levá-lo de volta à sua esfera eterna original. Mas só pode fazer isso quando o homem o reconhece e se levanta do seu sono para segui-lo. Nos mitos simbólicos da Índia antiga, essa figura é conhecida como Purusha, que significa simplesmente homem ou pessoa. Purusha vive no coração de cada indivíduo e ocupa ao mesmo tempo todo o cosmos. De acordo com vários mitos, o homem cósmico não significa apenas o começo da vida, mas também seu destino final, a razão de ser de toda a criação. Todo cereal significa trigo, todo tesouro natural significa ouro, toda procriação significa homem, diz o sábio medieval Meister Eckhart. E se analisarmos essa observação do ponto de vista psicológico, verificaremos que ela está absolutamente certa. Toda a realidade psíquica interior de cada indivíduo é orientada em última instância para este símbolo arquetípico do Self. Em termos práticos, isso significa que a existência do ser humano nunca será satisfatoriamente explicada por meio de instintos isolados ou de mecanismos intencionais como a fome, o poder, o sexo, a sobrevivência, a perpetuação da espécie, etc. Isto é, o objetivo principal do homem não é comer, beber, etc., mas ser humano. Acima e além desses impulsos, nossa realidade psíquica interior manifesta um mistério vivo que só pode ser expresso por um símbolo. E para exprimi-lo, o inconsciente muitas vezes escolhe a poderosa imagem do homem cósmico. Na nossa civilização ocidental, o homem cósmico tem sido comparado a Cristo, e na oriental, a Krishna ou a Buda. No Velho Testamento, essa mesma figura simbólica aparece como o Filho do Homem, e no misticismo judeu surge, mais tarde, como Adão Kadmon. Certos movimentos religiosos do fim da antiguidade chamaram-no simplesmente Anthropos, a palavra grega que significa homem. Como todos os símbolos, essa imagem revela um segredo impenetrável, o sentido essencial e desconhecido da existência humana. Como já assinalamos, certas tradições afirmam que o homem cósmico é o objetivo, o destino da criação, mas a realização desse propósito não deve ser compreendida como um possível acontecimento de ordem exterior. Segundo os hindus, por exemplo, não significa que o mundo exterior se irá dissolver um dia no grande homem original, mas sim que a orientação extrovertida do ego em direção ao mundo exterior há de desaparecer para dar lugar ao homem cósmico. Isso acontece quando o ego se incorpora ao self. O fluxo discursivo das representações do ego, que vai de um pensamento a outro, e seus desejos, que correm de um objeto para outro, acalmam-se quando é encontrado o grande homem interior. Na verdade, não devemos nunca nos esquecer de que para nós a realidade exterior só existe à medida que a percebemos conscientemente e que não podemos provar que ela existe em si e por si mesma. Os inúmeros exemplos oriundos de civilizações e épocas diferentes mostram a universalidade do símbolo do grande homem. Sua imagem está presente no espírito humano como uma espécie de objetivo ou expressão do mistério fundamental de nossa vida. E como esse símbolo representa o que é total e pleno, ele é muitas vezes concebido como um ser bissexual. Sob essa forma, reconcilia um dos mais importantes pares conflitantes da psicologia, o elemento feminino e o masculino. Essa união aparece também com frequência em sonhos como um casal divino, da realeza ou, de certa maneira, eminente. O seguinte sonho de um homem de 47 anos mostra de modo intenso este aspecto do self. Encontro-me numa plataforma e vejo abaixo de mim uma imensa e bela ursa preta, de pelo áspero, mas bem cuidado.
ergue-se nas patas traseiras e dá polimento a uma pedra chata e oval, que se torna cada vez mais brilhante e que está colocada sobre uma laje. Não muito distante, uma leoa e sua cria fazem a mesma coisa, mas as pedras que estão polindo são maiores e de formato redondo. Depois de um tempo, a ursa transforma-se numa mulher gorda e nua, de cabelos pretos e olhos escuros e faiscantes. Comporto-me em relação a ela de maneira provocativamente erótica, e de repente ela se aproxima para agarrar-me. Assusta-me e me refugio na plataforma onde me encontrava antes. Vejo-me depois no meio de várias mulheres. A metade do grupo é de mulheres primitivas, com abundante cabeleireira negra, como se fossem animais metamorfoseados, e a outra metade é constituída por mulheres como eu, isso é, da mesma nacionalidade da sonhadora, e tem cabelos loiros ou castanhos. As mulheres primitivas cantam uma canção muito sentimental, em voz aguda e melancólica. Agora, numa elegante carruagem, chega um jovem trazendo na cabeça uma coroa real, dourada e cravejada de rubis. É um belo espetáculo. A seu lado está uma jovem loura, provavelmente sua mulher, mas sem coroa. Parece que a leoa e seu filhote foram transformados nesse casal. Fazem parte do grupo de gente primitiva. Depois, todas as mulheres, as primitivas e as outras, entoam um cântico solene, e a carruagem real parte lentamente em direção ao horizonte. Aqui, o núcleo interior da psique do sonhador aparece inicialmente na visão fugidia deste casal régio que emerge das profundezas de sua natureza animal e das camadas mais primitivas do seu inconsciente. A ursa do começo do sonho é uma espécie de deusa-mãe. Por exemplo, Artemisa era adorada na Grécia sob a forma de ursa. A pedra escura e oval que ela está polindo simboliza provavelmente o ser mais íntimo do sonhador, sua verdadeira personalidade. Esfregar e polir pedras é uma conhecida e antiquíssima atividade do homem. Na Europa, pedras sagradas, enroladas em cortiça e escondidas em cavernas, foram encontradas em vários lugares, provavelmente guardadas pelos homens da Idade da Pedra como receptáculos de poderes divinos. Atualmente, alguns aborígenes da Austrália acreditam que seus ancestrais mortos continuam a existir como forças benéficas e divinas dentro de pedras, e que ao esfregá-las, o seu poder é aumentado, como se estivessem carregadas de eletricidade em benefício de ambos o morto e o vivo. O homem cujo sonho estamos discutindo havia recusado se casar-se até aquele momento. Seu medo do casamento o fez fugir da mulher ursa para sua plataforma de espectador, donde podia assistir a todas as ocorrências passivamente e sem se deixar envolver. Por intermédio do motivo da pedra polida pela ursa, o inconsciente está tentando mostrar-lhe que ele deveria tomar contato com esse aspecto da vida, e que é por meio dos atritos da vida de casado que o seu ser interior pode ser moldado e polido. Ao ser polida, a pedra começará a brilhar como um espelho, e isso significa que só ao aceitar o contato humano e o sofrimento é que a alma humana se transforma em um espelho no qual os poderes divinos se reproduzem. Mas o nosso sonhador corre para um lugar mais alto, isto é, para todo tipo de reflexões e de contemplações pelas quais pode escapar das imposições da vida. Então, o sonho mostra-lhe que, se fugir dessas exigências, uma parte da sua alma ficará indiferenciada, fato simbolizado pelo grupo indefinido de mulheres que se subdivide em uma metade primitiva e outra civilizada. A leoa e sua cria, que intervêm então na cena, personificam o anseio misterioso de alcançar a individuação, indicado pelo polimento que dão as pedras redondas. A pedra redonda é o símbolo do self. Os leões, um casal régio, são também um símbolo de totalidade. No simbolismo medieval, a pedra filosofal, um símbolo preeminente da totalidade do homem, é representada por um casal de leões ou por um casal humano montado em leões.
Simbolicamente, isso indica que muitas vezes o impulso para a individuação aparece de forma velada, escondida na paixão arrebatadora que se sente por alguém. Na verdade, a paixão que excede os limites naturais do sentimento de amor tem como fim supremo o mistério da totalidade, e é por isso que quando se ama apaixonadamente, tornar-se uma só pessoa com um ser amado é o único objetivo válido de nossa vida. Enquanto a imagem da totalidade nesse sonho se encontra expressa sob a forma de um casal de leões, está implícito seu envolvimento nesse tipo de paixão devastadora. Mas quando o leão e a leoa tornam-se rei e rainha, a necessidade de individuação já alcançou um nível de realização consciente e pode agora ser compreendida pelo ego como sendo o verdadeiro objetivo da vida do sonhador. Antes de os leões terem se transformado em seres humanos, só as mulheres primitivas cantavam e de modo sentimental, significando que os sentimentos do sonhador conservavam-se em um nível primitivo e emotivo. Mas em homenagem aos leões humanizados, tanto as mulheres primitivas quanto as civilizadas unem suas vozes num só canto de louvor. A expressão em unição de seus sentimentos mostra que a dissociação interior transformou-se em harmonia. Uma outra personificação do self aparece na descrição feita por uma mulher a respeito da sua imaginação ativa. Imaginação ativa é uma certa forma de meditar com o auxílio da imaginação, e em cujo processo pode-se entrar deliberadamente em contato com o inconsciente, estabelecendo uma relação consciente com os seus fenômenos psíquicos. A imaginação ativa está entre as mais importantes descobertas de Jung. Em um certo sentido, pode-se compará-la às formas de meditação orientais, como a técnica do Zen budismo e a da yoga, associada ao tantrismo, ou a técnicas ocidentais, como as dos exercícios espirituais dos jesuítas. É, no entanto, fundamentalmente diferente no sentido de que a pessoa que medita está inteiramente ausente de qualquer objetivo ou programa consciente. Assim, a meditação torna-se uma experiência solitária de um indivíduo, livre, ou seja, o oposto de uma tentativa dirigida para dominar o inconsciente. Não é aqui, no entanto, a ocasião para fazermos uma análise detalhada da imaginação ativa. O leitor pode encontrar uma descrição feita pelo próprio Jung em seu ensaio, A Função Transcendente. Nas meditações dessa mulher, o self aparecia como uma corça que dizia ao ego: "Sou seu filho e sua mãe. Chamam-me de animal de ligação porque conecto pessoas, animais e mesmo pedras entre si quando penetro neles. Sou o seu destino ou o seu eu objetivo. Quando apareço, redemo você das eventualidades sem sentido da vida. O fogo que me consome arde em toda a humanidade. Se o homem perder esse fogo, tornar-se-á egocêntrico, solitário, desorientado e fraco." O self é, muitas vezes, simbolizado por um animal que representa nossa natureza instintiva e a sua relação com o nosso ambiente. É por isso que existem tantos animais bondosos e solidários nos mitos e contos de fadas. Essa relação do self com a natureza à sua volta e mesmo com o cosmos vem provavelmente do fato de o átomo nuclear da nossa psique estar, de certo modo, conectado ao mundo inteiro, tanto interior como exteriormente. Todas as manifestações superiores da vida estão de uma certa maneira sintonizadas com o contínuo espaço-tempo. Os animais, por exemplo, têm a sua alimentação específica, seu material particular para construir a sua habitação e seus territórios bem definidos, com os quais os seus esquemas instintivos encontram-se perfeitamente ajustados e adaptados. Os ritmos temporais também acompanham esse mesmo sistema. Por exemplo, a maioria dos animais herbívoros tem suas crias precisamente na época do ano em que a relva é mais abundante e viçosa. Foi com essas considerações em mente que um zoólogo famoso logo declarou que o interior de cada animal se estende amplamente sobre o mundo à sua volta, psiquificando tempo e espaço. De um modo que foge completamente à nossa compreensão, o nosso inconsciente também está sintonizado com o nosso ambiente, nosso grupo, a sociedade em geral e, além de tudo, com o contínuo espaço-tempo e a natureza no seu todo. Por isso,
o grande homem dos índios Nascapi não lhes revela apenas verdades interiores, ele também lhes dá sugestões de onde e quando caçar. E é partindo dos seus sonhos que o caçador Nascapi elabora as palavras e as melodias das canções mágicas com que atrai os animais. Mas esse auxílio específico do inconsciente não é dado apenas ao homem primitivo. Jung descobriu que os sonhos podem dar também ao homem civilizado a orientação que ele necessita para a solução dos problemas da sua vida interior e exterior. Na verdade, muitos dos nossos sonhos dizem respeito detalhadamente à nossa vida exterior e ao nosso ambiente. A árvore que cresce diante de nossa janela, a nossa bicicleta, o nosso carro, ou uma pedra que se apanhou durante uma caminhada, podem, por meio da nossa vida onírica, ser elevados ao nível de símbolos, tornando-se especialmente significativos. Se prestarmos atenção a nossos sonhos, em lugar de vivermos em um mundo frio, impessoal, de acasos, sem maior sentido, poderemos emergir aos poucos para um mundo realmente nosso, repleto de acontecimentos importantes que obedecem a uma ordem secreta. Nossos sonhos, no entanto, não têm como preocupação dominante a nossa adaptação à vida exterior. Em nosso mundo civilizado, a maioria dos sonhos cuida do desenvolvimento, pelo ego, da atitude interior correta em relação ao self, pois, devido à nossa maneira de pensar e de agir atualmente, sofremos um número muito mais intenso de perturbações nesse relacionamento do que os povos primitivos. Eles, em geral, vivem diretamente ligados ao seu centro interior, enquanto nós temos a nossa consciência de tal forma desenraizada e envolvida em assuntos exteriores e mesmo forasteiros que é difícil ao self nos enviar suas mensagens. Nossa mente consciente cria continuamente a ilusão de um mundo exterior real claramente definido que bloqueia muitas outras percepções. No entanto, por meio da nossa natureza inconsciente, conservamo-nos inexplicavelmente ligados ao nosso ambiente psíquico e físico. Já mencionamos o fato de que o self é simbolizado com muita frequência na forma de uma pedra, preciosa ou de outro tipo qualquer. Vimos um exemplo na pedra que estava sendo polida pela ursa e pelos leões. Em muitos sonhos, o núcleo central, o self, também aparece como um cristal. A constituição de precisão matemática de um cristal desperta em nós o sentimento intuitivo de que mesmo na matéria dita inanimada, existe um princípio de ordenação espiritual em funcionamento. Assim, o cristal simboliza muitas vezes a união dos extremos opostos, a matéria e o espírito. Talvez cristais e pedras sejam símbolos do self tão adequados devido à exatidão da sua natureza. Muitas pessoas não resistem ao impulso de apanhar pedras de cor ou forma incomuns para guardá-las sem saber por que o fazem. É como se as pedras contivessem um mistério vivo que as fascina. Os homens colecionam pedras desde o início dos tempos e aparentemente admitiram que algumas delas são receptáculos de força vital com todo o seu consequente mistério. Os antigos germânicos, por exemplo, acreditavam que os espíritos dos mortos continuavam a existir nas lápides dos seus túmulos. O costume de colocar pedras sobre os túmulos deve ter surgido da ideia simbólica de que algo eterno do morto subsiste e encontra nas pedras a sua representação mais adequada. Porque, apesar do homem ser, tanto quanto possível, diferente da pedra, o seu centro mais íntimo é, de uma maneira estranha e muito especial, bastante semelhante, pois a pedra simboliza a existência pura, estando o máximo possível distanciada dos sentimentos, fantasias e o pensamento discursivo do nosso ego consciente. Nesse sentido, a pedra simboliza talvez a experiência mais simples e mais profunda, a experiência de algo eterno que o homem conhece naqueles fugazes instantes em que se sente inalterável e imortal. A necessidade existente em quase todas as civilizações de erigir monumentos de pedra a homens famosos ou nos cenários de acontecimentos importantes vem provavelmente desse mesmo significado.
A pedra que Jacó colocou no lugar onde teve seu famoso sonho, ou certas pedras que pessoas comuns depositam sobre os túmulos do santo ou do herói local, mostram a natureza original desse impulso humano de expressar pelo símbolo da pedra experiências de outro modo inexprimíveis. Não nos surpreende que tantas religiões usem uma pedra para representar Deus ou para marcar o local de um culto. O santuário mais sagrado do mundo islâmico é o de Kaaba, a Pedra Negra de Meca, aonde todo muçulmano devoto espera um dia chegar em peregrinação. De acordo com o simbolismo eclesiástico cristão, Cristo é a pedra que os edificadores reprovaram e que foi feita a cabeça da esquina, isto é, a pedra angular. Ele também foi chamado de rocha espiritual, de onde jorra a água da vida. Os alquimistas medievais, que buscavam com um método pré-científico o segredo da matéria, na esperança de assim encontrar Deus, ou ao menos alguma ação divina, julgavam que esse segredo estaria encerrado na famosa pedra filosofal. No entanto, alguns deles tiveram a vaga intuição de que a sua tão almejada pedra simbolizava algo que só se poderia encontrar na psique do homem. Disse Morienius, um velho alquimista árabe: essa coisa, a pedra filosofal, é extraída de vós. Vós sois o seu minério, e é em vós que se pode encontrá-la. Ou, para falar mais claramente, eles, os alquimistas, a tiram de vós. Se reconhecerdes isso, o amor e a aprovação da pedra crescerão dentro de vós. Saibam que isso é indubitavelmente uma verdade. A pedra alquímica, o lápis, simboliza algo que nunca pode ser perdido ou dissolvido, algo eterno, que alguns alquimistas compararam com a experiência mística de Deus dentro das nossas almas. É necessário, em geral, um sofrimento prolongado a fim de consumir todos os elementos psíquicos supérfluos que ocultam a pedra. Mas a maioria das pessoas tem, ao menos uma vez na vida, uma experiência interior profunda do self. De um ponto de vista psicológico, uma atitude genuinamente religiosa consiste no esforço de descobrir essa experiência única e de manter-se progressivamente em harmonia com ela. É preciso notar que uma pedra, em si mesma, é algo permanente, de maneira que o self se torne um companheiro interior para quem vamos sempre voltar a nossa atenção. O fato de esse símbolo do self, o mais nobre e o mais frequente, ser um objeto inanimado, leva ainda a outro campo de pesquisa e especulação, a relação ainda desconhecida entre o que chamamos a psique inconsciente e o que chamamos de matéria. Um mistério que a medicina psicossomática tenta resolver. Estudando essa conexão indefinida e inexplicada, pode ser que psique e matéria sejam o mesmo fenômeno, observado respectivamente do interior e do exterior. O Dr. Jung evidenciou um novo conceito que denominou sincronicidade. É um termo que significa uma coincidência significativa entre acontecimentos exteriores e interiores que não têm entre si relação causal imediata. E o importante aqui é a palavra significativa. Se acontece um desastre de avião à minha frente enquanto eu estou assoando o nariz, essa coincidência não tem significação alguma. É apenas um tipo de situação casual que se repete com frequência. Mas se eu comprar uma roupa azul e a loja me entregar uma roupa preta no dia da morte de um parente próximo, isso sim será uma coincidência significativa. Os dois acontecimentos não têm uma relação causal, mas estão ligados pela significação simbólica que conferimos à cor preta. Todas as vezes que o Dr. Jung observou tais coincidências significativas na vida de um indivíduo, parece, segundo revelações dos sonhos dessas pessoas, que havia um arquétipo ativado no seu inconsciente. Para ilustrarmos este ponto, voltemos ao exemplo da roupa preta. Pode ser que a pessoa que receba uma roupa preta tenha tido também um sonho sobre morte. É como se o arquétipo oculto se manifestasse simultaneamente em acontecimentos interiores e exteriores. O denominador comum é uma mensagem expressa simbolicamente, nesse caso, uma mensagem sobre morte. Assim que se percebeu que certos tipos de acontecimento gostam de acontecer simultaneamente em determinados momentos, começamos a entender a atitude dos chineses, cujas teorias a respeito de medicina, filosofia e mesmo de construção são baseadas em uma ciência de coincidências significativas.
Os textos clássicos chineses não perguntam o que causa alguma coisa, mas sim que fato gosta de ocorrer juntamente com outro. Encontramos esse mesmo tema subjacente na astrologia e na maneira pela qual várias civilizações dependeram de consultas a oráculos e atenderam a presságios. São sempre tentativas que buscam encontrar uma explicação para a coincidência, diferente da mera relação de causa e efeito. Criando o conceito de sincronicidade, o Dr. Jung delineou um método para penetrarmos mais profundamente na inter-relação da psique com a matéria. E é precisamente nessa direção que parece apontar o símbolo da pedra. Mas essa é uma questão ainda em aberto, insuficientemente explorada, que caberá às futuras gerações de psicólogos e físicos esclarecer. Pode parecer ao leitor que minhas observações a respeito de sincronicidade nos tenham afastado do nosso tema principal, mas senti a necessidade de fazer ao menos uma breve introdução a esse assunto, por ele ser uma hipótese junguiana cheia de futuras possibilidades de pesquisa e aplicação. Acontecimentos sincronizados, além de tudo, quase sempre acompanham as fases cruciais do processo de individuação. No entanto, muitas vezes passam desapercebidos, quando o indivíduo não aprendeu a observar tais coincidências nem a lhes dar sentido em relação ao simbolismo de seus sonhos. As relações com o self. Hoje em dia, um número cada vez maior de pessoas, sobretudo as que vivem nas grandes cidades, sofre de uma terrível sensação de vazio e tédio, como se estivesse à espera de algo que nunca acontece. Cinema, televisão, espetáculos esportivos e agitações políticas podem distraí-las por algum tempo, mas, exaustas e desencantadas, acabam sempre voltando ao deserto de suas próprias vidas. A única aventura ainda válida para o homem moderno está no reino interior da sua psique inconsciente. Como uma ideia vaga e indefinida desse conceito, algumas pessoas voltam-se para a yoga e para outras práticas orientais que não chegam a oferecer uma aventura genuinamente nova, pois são velhos exercícios espirituais já do conhecimento dos hindus ou dos chineses, que não entram em contato direto com o nosso centro interior de vida. Apesar desses métodos orientais favorecerem a concentração mental, encaminhando-a para o nosso íntimo, sendo esse procedimento, num certo sentido, semelhante à introversão no tratamento analítico, existe uma diferença muito importante. Jung desenvolveu uma maneira de chegar ao nosso centro interior e de entrar em contato com o mistério vivo do nosso inconsciente desacompanhado e sem qualquer auxílio. É inteiramente diferente de seguir-se uma trilha já desbravada. A tentativa para darmos à realidade viva do self uma porção de atenção cotidiana constante é como tentar viver simultaneamente em dois planos ou em dois mundos diferentes. Ocupamo-nos com as nossas tarefas exteriores, mas, ao mesmo tempo, mantemo-nos alertas às insinuações e sinais, tanto dos sonhos quanto dos acontecimentos exteriores que o self utiliza para simbolizar suas intenções, a direção para onde se move o fluxo da vida. Antigos textos chineses que tratam desse tipo de experiência empregam muitas vezes a imagem de um gato observando o buraco de um camundongo. Diz um dos textos que não se deve permitir a intromissão de nenhum pensamento incidental, mas que também nossa atenção não deve estar nem excessivamente aguçada, nem excessivamente inerte. Há um nível exato e bem definido para a percepção. Se o treino for praticado desta maneira, tornar-se-á eficaz com o tempo, e quando a causa chegar à sua consequência, tal como um melão que, quando amadurece, cai automaticamente, qualquer coisa que aconteça de modo a tocá-la ou entrar em contato com ela, provocará o despertar supremo do indivíduo. É o momento em que o praticante parece alguém que está bebendo água. Só ele poderá saber se está fria ou quente. Liberta-se então de todas as dúvidas a seu próprio respeito e experimenta uma grande felicidade, semelhante à que se sente ao encontrar o nosso próprio Pai num cruzamento de um caminho. Assim, durante a nossa vida exterior cotidiana, de repente se é envolvido numa aventura interior empolgante, e pelo fato de ser única para cada indivíduo, não pode ser copiada nem roubada. Há duas razões principais que fazem o homem perder contato com o centro regulador da sua alma. Uma delas é algum impulso instintivo ou imagem emocional que, levando-o a uma unilateralidade, o faz perder o equilíbrio. Isso acontece também com os animais. Por exemplo, um cervo sexualmente excitado esquecerá por completo a sua fome e a sua segurança. E essa unilateralidade e consequente perda de equilíbrio são muito temidos pelos povos primitivos, que se referem a isso como a perda da alma.
Outra ameaça ao equilíbrio interior vem do devaneio excessivo que, em geral, volteia secretamente ao redor de certos complexos. De fato, os devaneios surgem exatamente porque relacionam o homem com os seus complexos. Ao mesmo tempo, ameaçam a concentração e a continuidade da sua consciência. O segundo obstáculo é exatamente o oposto, e deve-se a uma consolidação excessiva da consciência do ego. Apesar de uma consciência disciplinada ser indispensável à realização de atividades civilizadas, sabemos o que acontece quando um sinaleiro de uma estrada de ferro se entrega a devaneios, há também a séria desvantagem de ela se tornar um obstáculo à recepção de impulsos e imagens vindos do centro psíquico. É por isso que muitos sonhos dos homens civilizados cuidam com tanta frequência de restaurar essa receptividade, tentando corrigir a atitude da consciência em relação ao centro inconsciente do self. Entre as representações mitológicas do self, quase sempre encontramos a imagem dos 4 cantos do mundo e, muitas vezes, o grande homem, representado no centro de um círculo dividido em 4. Jung usou uma palavra de origem hindu, mandala, para designar esse tipo de estrutura, que é uma representação simbólica do átomo nuclear da psique humana, cuja essência não conhecemos. É interessante observar que os caçadores Nazcapi não representam pictoricamente o seu grande homem como um ser humano, mas sim como uma mandala. Enquanto os Nazcapis, sem a ajuda de ritos ou de doutrinas religiosas, alcançam uma experiência direta e ingênua do centro interior, outras comunidades usam o motivo da mandala para restabelecer o equilíbrio interior perdido. Por exemplo, os índios Navarro tentam, por meio de pinturas na areia, as quais dão a estrutura da mandala, fazer com que uma pessoa doente se harmonize consigo mesma e com o cosmos, e, portanto, restabeleça a sua saúde. Nas civilizações orientais, são utilizadas imagens análogas para consolidar o ser interior ou favorecer uma meditação profunda. A contemplação de uma mandala deve trazer paz interior, uma sensação de que a vida voltou a encontrar o seu próprio ordem e significado. A mandala também produz esse sentimento quando aparece espontaneamente nos sonhos de homens modernos que não estão influenciados por qualquer tipo de tradição religiosa e nada sabem a esse respeito. Talvez o efeito positivo seja até maior em tais casos, já que conhecimento e tradição por vezes confundem ou mesmo bloqueiam a experiência espontânea. Um exemplo de mandala surgida espontaneamente é encontrado no seguinte sonho de uma mulher de 62 anos. Apareceu como se fosse um prelúdio a uma nova fase de sua vida, na qual ela teve uma atividade criadora especialmente intensa. Vejo uma paisagem à meia luz. Num plano afastado, vejo em uma linha uniforme o topo de um morro. No ponto onde o morro começa a elevar-se, move-se um disco quadrangular que brilha como ouro. No primeiro plano, vejo terra negra, arada, começando a germinar. Percebo de repente uma mesa redonda com uma laje de pedra cinza por cima e no mesmo instante o disco quadrangular coloca-se sobre a mesa. O disco saiu do morro, mas não sei como nem por que mudou de lugar. Paisagens nos sonhos e na arte, em geral, simbolizam um estado de espírito inexprimível. Nesse sonho, a luz sombria da paisagem indica que a claridade diurna da consciência está toldada. A natureza interior pode agora começar a revelar-se à sua própria luz, e assim, o disco quadrangular faz-se visível no horizonte. Até aqui, o símbolo do self, o disco, fora sobretudo uma ideia intuitiva no horizonte mental do sonhador. Mas agora, no sonho, ele desloca sua posição e torna-se o centro da paisagem da alma. Uma semente, há muito tempo plantada, começa a germinar. Durante muito tempo, aquela mulher vinha prestando cuidadosa atenção aos seus sonhos e agora o seu trabalho começa a dar frutos. Lembremos-nos da relação entre o símbolo do grande homem e a vida vegetal, que mencionamos anteriormente. De repente, o disco dourado move-se para o lado direito, o lado onde as coisas se tornam conscientes. Entre outras acepções,
Direita significa muitas vezes, do ponto de vista psicológico, o lado da consciência, da adaptação, do que é direito, enquanto esquerda significa a esfera das reações inadaptadas e inconscientes, ou algumas vezes de uma coisa sinistra. Por fim, o disco dourado para de se movimentar e pousa, significativamente, numa mesa redonda de pedra. Encontrou sua base permanente. Como Aniela Jeffrey adiante observa, a forma redonda, o motivo da mandala, quase sempre simboliza uma totalidade natural, enquanto a forma quadrada representa a tomada de consciência dessa totalidade. No sonho, há um encontro do disco quadrado com a mesa redonda, e temos assim uma realização consciente do centro. A mesa redonda, incidentalmente, é um símbolo muito conhecido da totalidade e também tem lugar relevante na mitologia, como a mesa redonda do rei Arthur, que é, por sua vez, uma imagem derivada da mesa da última ceia. De fato, cada vez que o ser humano volta-se honestamente para seu mundo interior e tenta conhecer-se, não remoendo pensamentos e sentimentos subjetivos, mas seguindo as expressões da sua própria natureza objetiva, como os sonhos e as fantasias genuínas, mais cedo ou mais tarde o self emerge. O ego vai encontrar, assim, uma força interior onde estão contidas todas as possibilidades de renovação. Mas existe uma grande dificuldade que mencionei apenas indiretamente até agora. É que cada personificação do inconsciente, a sombra, a ânima, o ânimos e o self, apresenta tanto um aspecto claro e luminoso como um aspecto escuro e sombrio. Vimos anteriormente que a sombra pode ser mesquinha e má, um impulso instintivo que precisamos vencer. Pode, no entanto, ser um impulso de crescimento que devemos cultivar e seguir. Do mesmo modo, a ânima e o ânimos têm um duplo aspecto. Podem trazer um desenvolvimento vivificante, criativo da personalidade, ou podem provocar o empedernimento e a morte física. E mesmo o self, o símbolo que abrange todo o inconsciente, tem um efeito ambivalente, como por exemplo na lenda esquimó, páginas 261 e 262, quando a mulherzinha ofereceu-se para salvar a heroína do espírito do Lua, mas acabou transformando-a numa aranha. O lado sombrio e obscuro do self representa um grande perigo precisamente porque ele é a maior força da psique. Pode levar as pessoas a tecer fantasias megalomânicas ou outras ilusões capazes de envolvê-las e possuí-las. Uma pessoa que se encontre nesse estado poderá pensar com crescente excitação ter aprendido e resolvido, por exemplo, os grandes enigmas cósmicos e perde, portanto, todo o contato com a realidade humana. Um sintoma característico desse estado é a perda do senso de humor e dos contatos humanos. Assim, a manifestação do self pode acarretar grave perigo ao ego consciente do homem. O duplo aspecto do self está excelentemente ilustrado neste velho conto de fadas iraniano, O Segredo do Balneário Badgerd. O grande e nobre príncipe Hatim Tai recebe ordens do seu rei para investigar o misterioso balneário Badgerd, castelo da não existência. Quando se aproxima do lugar, depois de ter passado por muitas aventuras perigosas, ouve contar que ninguém jamais regressou de lá, mas insiste em continuar. É recebido num edifício redondo por um barbeiro munido de um espelho que o leva ao banho, mas logo que o príncipe entra na água, ouve um barulho tonitruante. Tudo se torna escuro, o barbeiro desaparece e a água começa a subir lentamente. Hatim nada desesperadamente em círculos, até que a água finalmente alcança o topo da cúpula redonda que forma o teto daquele local. Julga-se perdido, mas faz uma oração e agarra-se à pedra central da cúpula. Novamente, ouve um barulho ensurdecedor e encontra-se então sozinho em um deserto. Depois de vagar aflito por muito tempo, chega a um belo jardim no meio do qual há um círculo de estátuas de pedra. No centro desse círculo, vê um papagaio numa gaiola e uma voz do alto lhe diz: "Ó herói, você provavelmente não vai escapar com vida deste balneário." Uma vez, Gaiomarte, o primeiro homem, encontrou um enorme diamante que brilhava mais que o sol e a lua. Decidiu escondê-lo onde ninguém o pudesse achar e, para isso, construiu um balneário mágico que o protegesse.
O papagaio que você está vendo aqui faz parte da mágica. A seus pés estão um arco e flecha presos a uma corrente dourada. Com eles você pode tentar, por 3 vezes, matar o papagaio. Se o acertar, a maldição vai terminar. Se não conseguir, você será petrificado como todas estas outras pessoas. Atin tentou uma primeira vez e errou. Suas pernas tornaram-se de pedra. Na segunda vez também falhou e foi petrificado até o peito. Na terceira vez, apenas fechou os olhos, exclamando: "Deus é grande!", atirando às cegas e dessa vez acertando o papagaio. Ouviu-se uma verdadeira explosão de trovões. Levantaram-se nuvens de pó. Quando tudo passou, no lugar do papagaio estava um enorme e belo diamante, e todas as estátuas voltaram à vida. As pessoas agradeceram-lhe por tê-las libertado. O leitor reconhecerá os símbolos do Self nesta história. O primeiro homem, Gaiomart, a construção redonda em forma de mandala, a pedra central e o diamante. Mas um diamante cercado de perigo. O papagaio demoníaco significa um nefasto espírito de imitação que nos faz errar o alvo e nos deixa psicologicamente petrificados. Como assinalei anteriormente, o processo de individuação exclui qualquer imitação, do tipo papagaio. Inúmeras vezes e em todas as terras, as pessoas tentaram copiar, pelo comportamento exterior ou ritualístico, a experiência religiosa original de seus grandes mestres, Cristo, Buda ou algum outro líder, e tornaram-se assim petrificados. Acompanhar os passos de um grande líder espiritual não significa que se deva copiar exatamente o seu processo de individuação, e sim que se tente, com a mesma sinceridade e devoção desses mestres, viver a própria vida. O barbeiro com o espelho que desaparece simboliza o dom da reflexão de que Atin se priva justamente quando mais necessita dele, e as águas montantes representam o risco de mergulharmos na inconsciência e de nos perdermos em nossas emoções. Para entender as indicações simbólicas do inconsciente, devemos cuidar para não sairmos de nós mesmos, o ficar fora de si, mas sim de permanecermos emocionalmente dentro de nós mesmos. Na verdade, é de importância vital que o ego continue a funcionar de maneira normal. Só mantendo-me um ser humano normal, consciente do quanto sou imperfeito, é que posso me tornar receptivo aos conteúdos e processos significativos do inconsciente. Mas como pode o ser humano resistir à tensão de sentir-se em união total com o universo inteiro, sendo, ao mesmo tempo, nada mais que uma miserável criatura humana? Se por um lado eu me desprezo, considerando-me uma simples cifra estatística, minha vida não terá significação alguma e não valerá a pena vivê-la. Mas se, ao contrário, sinto-me parte de alguma coisa muito mais vasta, como conservar meus pés em terra? É, na verdade, muito difícil unir no nosso íntimo esses dois extremos e permanecer em equilíbrio entre eles. O aspecto social do Self. Hoje em dia, o aumento considerável da população, sobretudo nas grandes cidades, exerce inevitavelmente sobre nós um efeito depressivo. Pensamos: bem, sou uma pessoa qualquer, que vive no endereço tal como milhares de outras pessoas. Se alguns de nós formos mortos, que diferença faz? De qualquer maneira, há gente sobrando no mundo. E quando lemos nos jornais a respeito da morte de inúmeros desconhecidos que pessoalmente nada nos significam, aumenta a sensação de que nossa vida nada vale. É nesse momento que a atenção dada ao inconsciente é particularmente preciosa, pois os sonhos mostram ao sonhador como cada pequeno detalhe da sua vida está interligado às mais significativas e importantes realidades da existência humana. O que todos nós sabemos teoricamente, que tudo depende do indivíduo, torna-se por meio dos sonhos um fato palpável que cada um pode conhecer pessoalmente.
Temos algumas vezes uma forte sensação de que o grande homem quer alguma coisa de nós, estabelecendo algumas tarefas especiais para cumprirmos. Nossa reação positiva a essa experiência pode ajudar-nos a adquirir forças para nadar contra a corrente do preconceito coletivo, levando a sério nossa própria alma. Naturalmente, nem sempre será uma tarefa agradável. Por exemplo, se você pretende fazer uma viagem com amigos no próximo domingo, um sonho pode vetar esse passeio, pedindo que, em vez disso, faça algum trabalho criativo. Se atender ao seu inconsciente e obedecê-lo, pode esperar daí em diante interferências constantes nos seus planos conscientes. Nossa vontade é sempre interrompida por outras intenções a que nos devemos submeter, ou, ao menos, considerar com seriedade. É por isso, em parte, que a ideia de dever, de obrigação ligada ao processo de individuação, parece-nos muitas vezes mais um peso do que uma bênção imediata. São Cristóvão, padroeiro dos viajantes, é um bom exemplo desse tipo de experiência. Segundo a lenda, ele orgulhava-se arrogantemente da sua tremenda força física e gostava de servir apenas aos mais fortes. Serviu primeiro a um rei, mas quando percebeu que o rei tinha medo do diabo, deixou-o e empregou-se com o diabo. Descobriu um dia que o diabo tinha medo do crucifixo e decidiu-se então servir a Cristo se o encontrasse. Um padre aconselhou-o a esperar Jesus no val de um rio. Passaram-se vários anos durante os quais São Cristóvão carregou e ajudou várias pessoas a atravessar o rio. Mas uma vez, numa noite escura e tempestuosa, uma criança chamou-o pedindo-lhe que a ajudasse a atravessar. São Cristóvão colocou-a nos ombros com a maior facilidade, mas a cada passo que dava, avançava mais lentamente, pois o seu fardo tornava-se cada vez mais pesado. Quando chegou ao meio do rio, parecia-lhe que carregava o universo inteiro. Percebeu então que fora Cristo que ele trouxera aos ombros, e Cristo absolveu-o de seus pecados e deu-lhe vida eterna. A criança milagrosa é o símbolo do Self, que deprime o ser humano comum, apesar de ser a única coisa capaz de redimi-lo. Em muitos trabalhos de arte, Cristo é retratado como ou com a esfera do mundo, imagem que significa claramente o Self, já que a criança e a esfera são símbolos universais da totalidade. Quando uma pessoa tenta obedecer ao inconsciente, fica muitas vezes, como vimos, impossibilitada de fazer o que quer, e vai estar igualmente incapacitada de fazer o que as outras pessoas querem que ela faça. Acontece muitas vezes que precisará separar-se do seu grupo, família, parceiro ou outras relações pessoais para poder encontrar-se. É por isso que se diz que, atendendo ao inconsciente, as pessoas tornam-se antissociais e egocêntricas. Como regra geral, isso não é verdade absoluta, pois há um fator pouco conhecido que intervém nessa atitude: o aspecto coletivo ou, podemos mesmo dizer, social do Self. De um ponto de vista prático, esse fator se manifesta no fato de que, se um indivíduo acompanhar seus sonhos durante determinado tempo, vai descobrir que eles dizem respeito ao seu relacionamento com as outras pessoas. Os sonhos podem desaconselhá-lo a depositar excessiva confiança em alguém, ou ele poderá sonhar sobre um encontro produtivo e agradável com uma pessoa a quem antes talvez não tenha notado conscientemente. Se o sonho nos der a imagem de outra pessoa, existem duas interpretações possíveis. Primeiro, a imagem pode ser apenas uma projeção, o que significa que a imagem onírica é um símbolo de um aspecto interior ao quer do sonhador. Podemos sonhar, por exemplo, com um vizinho desonesto, mas o vizinho estará sendo usado pelo sonho simplesmente como uma imagem da nossa própria desonestidade. Cabe descobrir na interpretação do sonho em que áreas especiais a nossa própria desonestidade acontece. É a interpretação do sonho em plano objetivo. Mas também acontece por vezes de os sonhos nos revelarem legitimamente alguma coisa a respeito de outras pessoas. Nesse caso, o inconsciente atua de uma maneira que não nos é fácil compreender. Como em todas as formas mais elevadas de vida, o homem está sintonizado em alto grau com os seres humanos com quem convive. Percebe instintivamente seus sofrimentos e problemas,
seus valores positivos e negativos de forma completamente independente dos pensamentos conscientes que tem a respeito dessas pessoas. Nossa vida onírica permite-nos contemplar essas percepções subliminares e nos mostra o quanto elas nos influenciam. Depois de sonharmos com alguém de uma maneira simpática e agradável, mesmo sem interpretarmos o sonho, olha-se involuntariamente essa pessoa com um novo interesse. A imagem onírica pode nos iludir devido a nossas projeções ou dar-nos uma informação objetiva. Para descobrirmos qual a interpretação correta, é necessário uma atitude honesta e atenta e um cuidadoso raciocínio. Mas como acontece em todo o processo interior, é o self que, em última instância, ordena e regula nosso relacionamento humano, desde que o ego consciente se dê ao trabalho de detectar essas projeções irreais, ocupando-se delas no seu íntimo e não exteriormente. É assim que pessoas que têm afinidades espirituais e uma mesma orientação descobrem-se umas às outras, criando um novo grupo que se sobrepõe às organizações e estruturações sociais comuns. Tal grupo não entra em conflito com outros, é apenas diferente e independente. O processo de individuação conscientemente realizado transforma assim as relações humanas do indivíduo. Laços de parentesco ou de interesses comuns são substituídos por um tipo de união diferente, vinda do self. Todas as atividades e obrigações que pertencem exclusivamente ao mundo exterior são decididamente nocivas às atividades ocultas do inconsciente. Por meio desses elos inconscientes, aqueles que foram feitos uns para os outros acabam por encontrar-se. Essa é uma das razões por que as tentativas de influenciar as pessoas por meio de anúncios e propaganda política são destruidoras, mesmo quando inspiradas nos motivos mais idealistas. Com isso surge a relevante questão de se saber se a parte inconsciente da psique humana é passível de sofrer qualquer influência. Experiências práticas de observações cuidadosas mostram que não se pode influenciar os próprios sonhos. Existem pessoas, no entanto, que afirmam poder fazê-lo. Mas se verificarmos os seus materiais oníricos, descobriremos que fazem apenas aquilo que costumam fazer com o meu cachorro desobediente. Ordeno-lhe sempre que faça tudo o que sei que de qualquer modo ele irá fazer. E assim preservo a minha ilusão de autoridade. Só um longo processo de interpretação dos nossos sonhos e o confronto com o que eles nos dizem podem transformar gradualmente o inconsciente. Nesse processo, também as atitudes conscientes devem mudar. Se um homem deseja influenciar a opinião pública e, com esse objetivo, abusa do emprego de símbolos, eles impressionarão as massas, se forem símbolos verdadeiros. Mas é impossível prever antecipadamente se o inconsciente das pessoas vai ser ou não emocionalmente afetado. Nenhum produtor musical, por exemplo, pode adiantar se determinada música vai alcançar sucesso ou não, mesmo que ela traduza imagens e melodias populares. Nenhuma tentativa de influenciar deliberadamente o inconsciente já produziu qualquer resultado significativo, e parece que o inconsciente das massas preserva, tanto quanto o inconsciente individual, a sua autonomia. Por vezes, o inconsciente, para expressar seus propósitos, pode empregar uma imagem do nosso mundo exterior, dando a impressão de que foi influenciado por ele. Vários sonhos que me foram relatados, por exemplo, diziam respeito à cidade de Berlim. Nesses sonhos, Berlim era símbolo de algum ponto psíquico fraco, Berlim, o local perigoso, e por isso, lugar que o self está pronto para frequentar. É o ponto onde se manifestam os conflitos que dilaceram o sonhador e onde, portanto, ele talvez possa solucionar suas contradições interiores. Encontrei também um número extraordinário de sonhos relacionados com o filme Hiroshima, Meu Amor. A ideia principal expressa nesses sonhos era de que ou os dois amantes do filme deveriam unir-se, simbolizando a união dos opostos interiores, ou de que haveria uma explosão atômica, símbolo de uma total dissociação equivalente à loucura.
Só quando os manipuladores da opinião pública adicionam às suas atividades certa pressão comercial ou atos de violência é que parecem alcançar sucesso temporário. Entretanto, na realidade, tudo isso provoca apenas uma repressão das reações inconscientes autênticas. E a repressão da massa leva ao mesmo resultado da repressão individual, isto é, a dissociação neurótica e a enfermidade mental. Todas as tentativas para reprimir as reações do inconsciente, a longo prazo, acabam por falhar, já que estão em oposição fundamental aos nossos instintos. Por meio do estudo do comportamento social dos animais superiores, sabemos que pequenos grupos, de cerca de 10 a 50 indivíduos, criam as melhores condições de vida tanto para o indivíduo sozinho quanto para o grupo, e o homem não parece ser uma exceção. Seu bem-estar físico, sua saúde mental e, além da esfera das atividades animais, sua eficiência cultural parecem florescer com mais vigor nesse tipo de estrutura social. Tanto quanto compreendemos hoje o processo de individuação, o self tende, aparentemente, a produzir esses pequenos grupos, criando ao mesmo tempo laços afetivos bem definidos entre certos indivíduos e um sentimento de solidariedade geral. Só quando essas conexões são criadas pelo self é que se pode ter alguma certeza de que o grupo não será dissolvido pela inveja, pelo ciúme, por lutas ou por qualquer tipo de projeção negativa. Assim, a devoção incondicional ao nosso processo de individuação traz também melhor adaptação social. Isso não significa, é claro, que não vão mais ocorrer choques de opinião e deveres conflitantes ou desacordos sobre o que está certo. Por isso, devemos entregar-nos constantemente a um recolhimento que nos deixe ouvir a nossa voz interior, a fim de descobrirmos o ponto de vista individual que o self nos reserva. A atividade política fanática, mas não o desempenho de deveres políticos essenciais, parece de certa maneira incompatível com a individuação. Um homem que se devotara integralmente a libertar o seu país da ocupação estrangeira teve o seguinte sonho: com alguns de meus compatriotas, subo uma escada até o sótão de um museu onde há um vestíbulo pintado de negro lembrando uma cabine de navio. Uma senhora de meia idade, de aspecto distinto, abre a porta. Seu nome é X, filha de Y. Y foi um famoso herói nacional da pátria do sonhador, e que tentou, há alguns séculos, libertar seu país e poderia ser comparado a Joana d'Arc ou a Guilherme Tell, e não teve filhos. No vestíbulo, vemos os retratos de duas senhoras de aspecto aristocrático, vestidas de brocado florido. Enquanto a senhora X nos dá explicações sobre os quadros, eles de repente se animam. Primeiro os olhos das senhoras parecem vivos, depois é o peito que começa a arfar. As pessoas ficam surpresas e dirigem-se a uma sala de conferências onde a senhora X lhes vai falar sobre aquele fenômeno. Diz-nos que, pela sua intuição e sensibilidade, deu vida aos retratos. Algumas pessoas ficam indignadas e afirmam que a senhora X está louca, outras retiram-se da sala. O ponto importante desse sonho é que a figura de Ânima, a senhora X, é pura criação do sonho. Ela traz, no entanto, o nome de um famoso herói libertador, como se fosse, por exemplo, Guilhermina Tell, filha de Guilherme Tell. Pelas implicações contidas no seu nome, o inconsciente está indicando que, hoje, o sonhador não deverá tentar, como X o fez em outra época, libertar seu país de uma maneira externa. Agora, diz o sonho, a liberação deve ser feita pela ânima, a alma do sonhador, que vai realizá-la dando vida às imagens do inconsciente. É significativo que o vestíbulo do sótão desse museu lembre de uma certa maneira a cabine de um navio pintada de preto. A cor preta sugere escuridão, noite, interiorização. E se o vestíbulo é uma cabine, então o museu será também uma espécie de navio. Esses aspectos do sonho sugerem que quando o continente da consciência coletiva se inunda de barbarismo e de inconsciência, esse navio-museu, onde existem quadros vivos, pode vir a ser uma arca salvadora que levará os que nela entrarem a uma outra praia espiritual. Retratos pendurados em um museu geralmente são remanescentes mortos de um passado,
E muitas vezes, as imagens do inconsciente também são consideradas assim, até descobrirmos que estão vivas e cheias de sentido. Quando a ânima, que aparece aqui no seu legítimo papel de guia espiritual, contempla essas imagens com intuição e sensibilidade, elas começam a viver. As pessoas que no sonho se mostraram indignadas representam a parte do sonhador influenciada pela opinião coletiva, alguma coisa nele que rejeita e desconfia da evocação viva das imagens psíquicas. Elas personificam uma resistência ao inconsciente que poderia expressar-se da seguinte maneira: mas e se começarem a jogar bombas atômicas sobre nós, a nossa compreensão psicológica de nada vai nos servir. Esse lado que oferece resistência é incapaz de libertar-se de pensamentos estatísticos e de preconceitos racionais extrovertidos. O sonho, no entanto, indica que atualmente a verdadeira liberação só pode ter início com uma transformação psicológica. Com que propósito vamos libertar a nossa pátria se depois não temos um objetivo de vida significativo pelo qual vale a pena ser livre? Se o homem não encontrar mais qualquer sentido em sua vida, não lhe faz maior diferença dissipá-la sobre um regime comunista ou capitalista. Só se ele puder usar a sua liberdade para criar algo significativo é que vai valer a pena obtê-la. É por isso que encontrar o sentido profundo da vida é mais importante para o indivíduo do que tudo o mais, e é por esse motivo que o processo de individuação deve ter prioridade. Tentativas de influenciar a opinião pública por meio de jornais, rádio, televisão e anúncios estão baseadas em dois fatores. De um lado, fundamentam-se em sondagens que revelam a inclinação da opinião ou das necessidades, isto é, das atividades coletivas. De outro lado, exprimem os preconceitos, as projeções e os complexos inconscientes, sobretudo os jogos de poder daqueles que manipulam a opinião pública. Mas as estatísticas não fazem justiça ao indivíduo. Mesmo que o tamanho médio das pedras de uma pilha seja 5 centímetros, vamos encontrar nela pouquíssimas pedras de exatamente 5 centímetros. De início, fica bem claro que o segundo fator não pode criar nada positivo. Mas quando um indivíduo se dedica à individuação, ele frequentemente tem um efeito contagiante para as pessoas que o rodeiam. É como se uma centelha saltasse de um para o outro. E isso geralmente ocorre quando não se tem a intenção de influenciar ninguém, e quando muitas vezes não se empregam palavras. Foi por esse caminho interior que a senhora X tentou conduzir o nosso sonhador. Quase todos os sistemas religiosos contêm imagens que simbolizam o processo de individuação, ou pelo menos algumas das suas fases. Nos países cristãos, o self é projetado, como já mencionei, no segundo Adão, Cristo. No Oriente, as figuras de relevo são Krishna e Buda. Para as pessoas que dependem de uma religião, isto é, que ainda acreditam nos seus conteúdos e ensinamentos, os preceitos psicológicos de suas vidas são criados por símbolos religiosos, e mesmo seus sonhos, muitas vezes, giram em torno deles. Quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, uma mulher católica sonhou, por exemplo, que era uma sacerdotisa católica. Seu inconsciente parecia ter dado ao dogma o seguinte desenvolvimento: se Maria é agora quase uma deusa, ela deve ter tido sacerdotisas. Outra mulher católica, que se opunha a alguns aspectos menores e exteriores da sua religião, sonhou que a igreja da sua cidade natal fora demolida e reconstruída, mas que o tabernáculo com a hóstia consagrada e a estátua da Virgem Maria deveriam ser transferidos da velha igreja para a nova. O sonho mostrou-lhe que alguns dos aspectos criados pelo homem da sua religião precisavam ser renovados, mas que seus símbolos básicos, Deus feito homem e a Grande Mãe, a Virgem Maria, sobreviveriam às mudanças. Tais sonhos demonstram o vivo interesse que o inconsciente tem nas representações religiosas conscientes do indivíduo e levantam o problema de sabermos se é possível encontrar uma tendência geral nos sonhos religiosos de pessoas contemporâneas. Nas manifestações do inconsciente examinadas entre homens e mulheres da nossa cultura cristã moderna, tanto a protestante quanto a católica,
o Dr. Jung observou que existe muitas vezes uma tendência inconsciente de acrescentar à nossa fórmula trinitária da divindade um quarto elemento, que tende a ser feminino, sombrio e mesmo maléfico. Na verdade, esse quarto elemento sempre existiu em nossas representações religiosas, mas foi separado da imagem de Deus, tornando-se a sua antítese, sob a forma da matéria em si, ou do senhor da matéria, o demônio. Agora, o inconsciente parece querer juntar esses extremos, talvez porque a luz se tenha feito demasiadamente brilhante e a escuridão excessivamente sombria. Claro que o símbolo central da religião, a divindade, está mais exposto às tendências do inconsciente para realizar uma transformação. Um monge tibetano disse ao Dr. Jung que as mandalas mais impressionantes do Tibete são concebidas pela imaginação ou pela fantasia dirigida, quando o equilíbrio psicológico do grupo está perturbado ou quando um determinado pensamento não podia ser expressado, por não estar ainda contido na sagrada doutrina, sendo preciso primeiro encontrá-lo. Nessas observações, surgem dois aspectos básicos igualmente importantes em relação ao simbolismo da mandala. Ela serve a um propósito conservador, isto é, restabelece uma ordem pré-existente, mas também serve ao propósito criador de dar forma e expressão a algo que ainda não existe, algo novo e único. O segundo aspecto talvez seja mais importante que o primeiro, mas não o contradiz. Pois, na maioria dos casos, o que restaura a antiga ordem envolve, ao mesmo tempo, algum elemento novo de criação. Na nova ordem, o esquema antigo retorna em um nível mais elevado. O processo lembra uma espiral ascendente que cresce para o alto enquanto retorna, simultaneamente, ao mesmo ponto. Um quadro pintado por uma mulher simples, educada em ambiente protestante, mostra uma mandala na forma de espiral. Essa mulher recebera por um sonho uma ordem para fazer um desenho de Deus. Mais tarde, também num sonho, ela viu em um livro. De Deus propriamente, só percebeu o manto ondulado, em cujo drapeado luz e sombra se alternavam magnificamente. Tudo isso contrastava de maneira impressionante com a estabilidade da espiral no profundo céu azul. Fascinada pelo manto e pela espiral, a mulher não prestou maior atenção a uma outra figura que estava sobre os rochedos. Quando acordou e começou a pensar quem seriam aquelas figuras divinas, percebeu de repente que era Deus, Ele mesmo. Teve um choque terrível de que se ressentiu por muito tempo. O Espírito Santo é habitualmente representado na arte cristã por um círculo de fogo ou por uma pomba, mas no sonho dessa mulher apareceu na forma de uma espiral. Era um novo pensamento que ainda não fazia parte da doutrina e que surgira espontaneamente do inconsciente. Não é uma ideia nova a de que o Espírito Santo seja uma força que trabalhe para o maior desenvolvimento da nossa compreensão religiosa, mas é nova a sua representação simbólica em forma de espiral. A mesma mulher pintou então um segundo quadro, também inspirado num sonho, no qual ela se encontrava com o seu ânimos positivo sobre Jerusalém, quando as asas de Satanás descem para mergulhar a cidade em escuridão. A asa satânica lembrou-lhe o manto ondulado de Deus, do seu primeiro quadro. Mas, no primeiro sonho, o espectador encontrava-se no alto, em algum ponto do céu, quando vê à sua frente uma terrível brecha entre os rochedos. O movimento do manto de Deus é uma tentativa falhada de alcançar Cristo, a figura que está à direita. No segundo quadro, a mesma situação é observada de baixo, de um ângulo humano. Visto do ângulo mais elevado, o que se move e se estende é uma parte de Deus. Acima, ergue-se a espiral como símbolo de um eventual desenvolvimento ulterior. Já visto de baixo, da nossa perspectiva humana, o que se move no ar é a asa negra e sinistra do demônio. Na vida daquela mulher, essas duas imagens tornaram-se reais em um sentido que aqui não nos interessa, mas é óbvio que encerram também uma significação coletiva que transcende a vida pessoal da sonhadora. Poderá ser uma profecia da descida das trevas divinas sobre o hemisfério cristão, mas as indicam a possibilidade de evolução futura.
Desde que o eixo da espiral não se mova para cima, mas sim para o fundo do quadro, essa futura evolução nem vai levar a grandes alturas espirituais, nem há de descer até a matéria, mas apresentará uma outra dimensão, provavelmente num segundo plano dessas duas silhuetas divinas, o que significa dentro do inconsciente. Quando símbolos religiosos, parcialmente diferentes dos que conhecemos, emergem do inconsciente individual, receia-se muitas vezes que possam alterar de maneira errada ou enfraquecer os símbolos religiosos oficialmente reconhecidos. E é o temor de que isso realmente aconteça que faz muita gente rejeitar a psicologia analítica e todo o inconsciente. Analisando essa resistência de um ponto de vista psicológico, devo evidenciar que, em relação à religião, os seres humanos podem ser divididos em 3 tipos. Primeiro, existem os que creem verdadeiramente nas suas doutrinas religiosas, quaisquer que sejam elas. A essas pessoas, os símbolos e doutrinas ajustam-se de uma maneira tão satisfatória com o que sentem no seu íntimo que não há possibilidade de que se insinuem quaisquer dúvidas mais sérias, o que acontece quando os pontos de vista do consciente e o segundo plano do inconsciente estão em relativa harmonia. Gente desse tipo pode permitir-se o conhecimento de novos fatos e descobertas psicológicas sem nenhum preconceito e sem receio de que lhes possam fazer perder a fé. Mesmo quando seus sonhos trazem qualquer detalhe não ortodoxo, conseguem integrá-lo facilmente no conjunto geral de suas crenças. O segundo tipo consiste de pessoas que perderam completamente a fé e substituíram-na por opiniões puramente conscientes e racionais. Para essas, a psicologia profunda significa apenas uma introdução às áreas recém-descobertas da psique e não lhes causa maior problema entregar-se a uma nova aventura investigando seus sonhos para provar-lhes a veracidade. Há um terceiro grupo que, de um lado, provavelmente do cérebro, não acredita mais nas suas tradições religiosas, enquanto em alguma outra parte de si a crença permanece. O filósofo Voltaire é um bom exemplo desse terceiro grupo. Atacou violentamente a Igreja Católica com argumentos racionais, écraser l'infâme, esmaguem a infame. Mas, em seu leito de morte, dizem que pediu a extrema-unção. Se é verdade ou não, o certo é que seu espírito era seguramente de um antirreligioso, enquanto seus sentimentos e emoções conservaram-se cristãos. Essas pessoas lembram-nos o indivíduo que fica imprensado nas portas automáticas de um ônibus sem poder sair ou entrar. Evidentemente, os sonhos dessas pessoas poderiam ajudá-las a sair deste dilema, mas quase sempre elas hesitam em se voltar para o seu inconsciente, já que elas mesmas não sabem o que pensam ou querem. Levar o inconsciente a sério é, afinal de contas, uma questão de coragem pessoal e integridade. A complicada situação daqueles que se encontram numa verdadeira terra de ninguém, situada entre esses dois estados de espírito, é criada em parte pelo fato de todas as doutrinas religiosas oficiais pertencerem à consciência coletiva, ao que Freud chamava superego, mas que originalmente surgiram do inconsciente há muito tempo. Este é um ponto muito contestado pelos teólogos e historiadores da religião, que preferem crer que o que existiu foi uma espécie de revelação. Procurei durante anos uma evidência concreta para a hipótese junguiana a respeito desse problema, mas é uma tarefa difícil, já que a maioria dos rituais é tão antiga que se torna impossível traçar-lhes a origem. O seguinte exemplo, no entanto, parece-me conter uma indicação da maior importância. Black Elk, o Alce Negro, um médico dos Sioux Oglala, que morreu nos anos 1950, conta-nos na sua autobiografia Black Elk Speaks, o Alce Negro fala, que aos 9 anos ficou seriamente doente e durante uma espécie de estado de coma teve uma visão terrível. Viu 4 grupos de belos cavalos vindos dos 4 cantos do mundo e depois avistou, sentado dentro de uma nuvem, os 6 pais grandes, os espíritos ancestrais da sua tribo, os avós do mundo inteiro. Deram-lhe para uso do seu povo 6 símbolos com poder de cura e mostraram-lhe novas maneiras de viver.
No entanto, quando estava com 16 anos, manifestou-se nele uma terrível fobia de tempestades, pois ouvia sempre os seres do trovões dizendo-lhe que se apressasse. Lembrou-se do barulho ensurdecedor dos cavalos da sua visão. Um velho curandeiro explicou-lhe que aquele medo vinha do fato de ele estar guardando a visão para si mesmo, quando deveria contá-la à tribo. Assim o fez, e mais tarde o povo reconstituiu a visão em um rito, empregando cavalos verdadeiros. Não apenas Black Elk, mas vários outros membros da tribo sentiram-se muito melhor depois que fizeram essa representação, e alguns ficaram curados das doenças que o afligiam. Disse Black Elk: depois da dança, até os cavalos pareciam mais saudáveis e felizes. O ritual não se repetiu porque a tribo, pouco tempo depois, foi destruída, mas temos um exemplo de um caso diferente em que o ritual foi conservado. Várias tribos de esquimós que vivem no Alasca, perto do rio Colville, explicam assim a origem do seu Festival da Águia. Um jovem caçador atirou em uma águia de aspecto raro e ficou tão impressionado com sua beleza que a empalhou e fez dela um fetiche, a quem oferecia sacrifícios. Um dia, quando se embrenhara mato dentro para caçar, 2 homens animais lhe apareceram como mensageiros e o levaram à terra das águias. Lá ouviu um barulho surdo de tambores e os mensageiros explicaram-lhe que era o pulsar do coração da mãe da águia morta. Apareceu-lhe então o espírito da águia sob a forma de uma mulher vestida de preto. Ela pediu-lhe que instituísse entre o seu povo uma festa em homenagem às águias e memória do seu filho morto. Depois de ter aprendido como realizar o cerimonial, ele encontrou-se novamente, exausto, no lugar onde deparara com os mensageiros. De volta à sua casa, ensinou ao seu povo como organizar a grande festa da águia, que até hoje celebram fielmente. Esses exemplos nos mostram como um ritual ou um costume religioso pode nascer de uma revelação inconsciente transmitida a um único indivíduo. Partindo dessas origens, as pessoas que vivem em agrupamentos culturais elaboram suas várias atividades religiosas que exercem enorme influência na vida da sociedade. Durante um longo processo evolutivo, o material original é moldado por palavras e ações, é embelezado e adquire formas cada vez mais definidas. Esse processo de cristalização, no entanto, apresenta uma grande desvantagem. As pessoas perdem gradativamente o conhecimento da experiência original e ficam limitadas ao que os mais velhos e os mestres espirituais lhes ensinam a respeito. Já não sabem que esses conhecimentos tiveram origem real e, logicamente, desconhecem as emoções que acompanham tais experiências. Na sua forma atual, produto de longa e antiga elaboração, essas tradições religiosas resistem muitas vezes a outras alterações criadoras vindas do inconsciente. Os teólogos, por vezes, chegam mesmo a defender os símbolos religiosos e doutrinas simbólicas, que consideram verdadeiros, em detrimento da manifestação de uma função religiosa da psique inconsciente, esquecendo-se de que os valores pelos quais estão lutando devem sua existência exatamente a essas mesmas funções. Sem a psique humana para receber inspirações divinas e traduzi-las em palavras ou moldá-las pela arte, nenhum símbolo religioso teria se tornado realidade. Basta lembrarmos-nos dos profetas e dos evangelistas. Se alguém argumentar que existe uma realidade religiosa em si mesma, independente da psique humana, só se pode responder com a pergunta: e quem afirma isso, se não a psique humana? Não importa o que sustentemos. A verdade é que nunca nos poderemos dissociar da existência da psique, pois estamos contidos nela e é ela o único meio que temos para alcançar a realidade. Assim, a descoberta moderna do inconsciente fecha uma porta para sempre. Ela exclui definitivamente a ideia defendida por alguns de que o homem pode conhecer a realidade espiritual em si mesmo. Na física moderna, outra porta foi cerrada pelo princípio da indeterminação de Heisenberg, que destrói a ilusão de se compreender uma realidade física absoluta. A descoberta do inconsciente, no entanto, compensa a perda dessas ilusões tão queridas, abrindo-nos um enorme e inexplorado campo de realizações, no qual a investigação científica objetiva combina-se de modo novo e curioso com a aventura ética individual. Entretanto, como dissemos no início, é praticamente impossível transmitir a realidade total da nossa experiência nesse novo campo. Ela é praticamente única e só pode ser expressa pela linguagem de modo parcial. E aqui também fecha-se uma outra porta, dessa vez a quimera de que se pode entender completamente uma outra pessoa e dizer-lhe o que é melhor para ela.
Mais uma vez, no entanto, vamos encontrar uma compensação para essa lacuna no novo reino que se apresenta à nossa experiência graças à descoberta da função social do self, que trabalha secretamente na união de indivíduos que se acham separados e que foram feitos, no entanto, para se entender. A ladainha intelectual é assim substituída por acontecimentos significativos que se produzem na psique. É por isso que quando o indivíduo se entrega seriamente ao processo de individuação do modo que esboçamos anteriormente, ele vai adquirir uma orientação totalmente nova e diferente em relação à vida. Para os cientistas, isso significa também uma diferente maneira de abordar os fenômenos exteriores. Não se pode predizer o que vai resultar de tudo isso no campo do conhecimento e na vida social dos seres humanos. Mas a mim parece-me certo que a descoberta do processo de individuação pelo Dr. Jung é um fato que as gerações futuras terão de levar em conta se desejarem evitar a estagnação ou mesmo uma possível regressão. IV. O simbolismo nas artes plásticas. Aniela Jaffe. Símbolos sagrados: a pedra e o animal. A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir uma significação simbólica: objetos naturais, pedras, plantas, animais, homens, vales e montanhas, lua e sol, vento, água e fogo, ou fabricados pelo homem, casas, barcos ou carros e até mesmo formas abstratas, os números, o triângulo, o quadrado ou o círculo. De fato, todo o cosmos é um símbolo em potencial. Com a sua propensão de criar símbolos, o homem transforma inconscientemente objetos ou formas em símbolos, conferindo-lhes enorme importância psicológica, e lhes dá expressão, tanto na religião quanto nas artes visuais. A história entrelaçada da religião e da arte, que remonta aos tempos pré-históricos, é o registro deixado por nossos antepassados dos símbolos que tiveram especial significação para eles e que de alguma forma os emocionaram. Mesmo hoje em dia, como mostram a pintura e a escultura modernas, continua a existir viva interação entre religião e arte. Na primeira parte desta exposição sobre o simbolismo nas artes plásticas, pretendo examinar alguns dos problemas específicos que foram, de uma maneira universal, sagrados ou misteriosos para o homem. No restante do capítulo, tratarei do fenômeno da arte do século XX, não pelo ângulo da sua utilização como símbolo, mas em termos da sua significação como o próprio símbolo, isto é, como uma expressão simbólica das condições psicológicas do mundo moderno. Nas páginas seguintes, escolhi 3 imagens recorrentes para ilustrar a presença e a natureza do simbolismo na arte em diversas diferentes épocas: a pedra, o animal e o círculo. Cada um desses símbolos teve uma significação psicológica que se manteve constante, desde as mais primitivas expressões da consciência até as mais sofisticadas formas da arte do século XX. Sabemos que mesmo a pedra não trabalhada tinha uma significação altamente simbólica para as sociedades antigas e primitivas. Pedras naturais e em forma bruta eram muitas vezes consideradas morada de espíritos ou deuses, e essas culturas utilizavam-nas como lápides, marcos ou objetos de veneração religiosa. Podemos considerar esse emprego da pedra como uma forma primitiva de escultura, uma primeira tentativa de dar à pedra maior poder expressivo do que o oferecido pelo acaso ou pela natureza. A história do sonho de Jacó no Velho Testamento é um exemplo típico de como, há milhares de anos, o homem sentia que um Deus vivo ou um espírito divino estavam corporificados numa pedra e de como ela veio, então, a tornar-se um símbolo. E Jacó foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis uma escada colocada na terra,
cujo topo alcançava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, ta darei a ti e à tua semente. Acordado do seu sono, disse Jacó: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Que terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó de manhã cedo e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e deu àquele lugar o nome Bet-El. Para Jacó, a pedra fazia parte integrante da revelação. Era a mediadora entre ele e Deus. Em muitos santuários de pedra primitivos, a divindade é representada não por uma única pedra, mas sim por muitas pedras brutas, arrumadas em configurações precisas, os alinhamentos geométricos de pedras na Bretanha e o círculo de pedras de Stonehenge são exemplos famosos. Arranjos de pedras brutas são também parte importante nos jardins altamente civilizados do Zen budismo. Sua disposição não é geométrica e parece dever-se ao mesmo acaso. Elas são, no entanto, a expressão da mais refinada espiritualidade. O homem começou muito cedo a tentar exprimir aquilo que sentia ser a alma ou o espírito de uma rocha, trabalhando-a de forma distinta. Em muitos casos, a forma era uma aproximação mais ou menos definida da figura humana. Por exemplo, os antigos menires, que esboçam toscamente as linhas de um rosto, as ermas nascidas dos marcos divisórios da antiga Grécia, ou os vários ídolos primitivos com feições humanas. A animização da pedra é explicada como a projeção de um conteúdo mais ou menos preciso do inconsciente sobre ela. A tendência primitiva de apenas sugerir uma figura humana, conservando muito da forma natural da pedra, pode ser encontrada também na escultura moderna. Muitos exemplos mostram-nos a preocupação do artista em manter a expressão própria da rocha. Com o uso de uma linguagem mitológica, permite-se que a pedra fale por ela mesma. É o caso da obra do escultor suíço Hans Eschbecker, do escultor americano James Rosati e do alemão Max Ernst. Em uma carta de uma loja datada de 1935, escreve o Ernst: Alberto, o artista suíço Giacometti, e eu estamos atacados de esculturice. Trabalhamos grandes e pequenos blocos de granito na moranva da geleira forno. Maravilhosamente polidos pelo tempo, pela geada e pelas intempéries, eles já são fantasticamente belos por si mesmos. Mão humana alguma consegue fazer isso. Portanto, por que não deixar o trabalho essencial à natureza e nos limitarmos a rabiscar sobre essas pedras as ruínas do nosso próprio mistério? O que Ernst queria dizer por mistério não está explicado. Mais adiante, neste capítulo, tentarei mostrar que os mistérios do artista moderno não são muito diferentes daqueles dos velhos mestres que conheciam o espírito da pedra. O relevo dado por muitos escultores a esse espírito é uma indicação da indefinível e movediça fronteira existente entre religião e arte. Algumas vezes, uma não pode separar-se da outra. A mesma ambivalência pode ser encontrada em um outro motivo simbólico, existente nas expressões artísticas mais antigas, o símbolo do animal. As figuras de animal remontam ao último período glacial, entre 60.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Foram descobertas nas paredes de cavernas da França e da Espanha, no final do século XIX, mas só no início do século XX é que os arqueólogos começaram a perceber sua extrema importância e a pesquisar o seu significado. Essas pesquisas revelaram uma cultura pré-histórica infinitamente remota, de cuja existência jamais se suspeitou.
Mesmo hoje em dia, uma estranha maldição parece assombrar as cavernas onde estão os baixos relevos e as pinturas. De acordo com o historiador de arte, o alemão Herbert Kuhn, os habitantes das regiões da África, Espanha, França e Escandinávia, onde as pinturas foram encontradas, recusavam-se a chegar perto dessas cavernas. Uma espécie de temor religioso, ou talvez um medo dos espíritos que pairavam entre as rochas e pinturas, os detinha. Viajantes nômades ainda depositam oferendas votivas diante das velhas pinturas rupestres na África do Norte. No século XV, o Papa Calixto II proibiu a realização de cerimônias religiosas na caverna com pinturas de cavalos. Não sabemos a que caverna se referia o Papa, mas não temos dúvidas que seria uma caverna da Idade Glacial, com animais pintados. Tudo isso demonstra que cavernas e rochas com desenhos de animal foram sempre instintivamente investidas de uma função religiosa, como lhes acontece desde a sua origem. O número do lugar resistiu aos séculos. Em numerosas cavernas, o visitante de agora deve caminhar por passagens estreitas, escuras e úmidas, até chegar ao local onde se abrem de repente as grandes câmaras pintadas. Esse acesso difícil parece expressar o desejo dos homens primitivos de salvaguardar dos olhares comuns o que as cavernas guardavam e todas as cerimônias que ali aconteciam, além de proteger o seu mistério. A repentina e inesperada visão das pinturas, revelada após uma progressão trabalhosa e amedrontadora revelada pelas passagens escuras, devia causar uma enorme impressão ao homem primitivo. As pinturas paleolíticas das cavernas consistem quase inteiramente de figuras de animais, cujos movimentos e posturas foram observados na natureza e reproduzidos com grande habilidade artística. Há, no entanto, muitos detalhes que mostram ter havido a intenção de fazer das figuras mais do que simples reproduções. Segundo Kinri, o curioso é que um bom número de pinturas foi utilizado como alvo. Em Monte Espan, há um cavalo sendo impelido para uma armadilha. Está crivado de marcas de projéteis. Um urso de argila na mesma caverna apresenta 42 orifícios. Essas imagens sugerem uma espécie de magia, como a praticada hoje pelas tribos de caçadores da África. O animal pintado tem a função de um dublê, isto é, de um substituto. Com o seu massacre simbólico, os caçadores antecipam e asseguram a morte do animal verdadeiro. É uma forma de simpatia, baseada na veracidade atribuída ao substituto. O que acontece com a pintura deve acontecer com o original. A explicação psicológica subjacente é uma forte identificação entre o ser vivo e sua imagem, que é considerada a alma daquele ser. Essa é uma das razões por que um grande número de pessoas de povos primitivos hoje em dia evita ser fotografada. Outras pinturas em cavernas provavelmente serviram como ritos mágicos de fecundidade. Mostram animais no instante do acasalamento, como o casal de bisões da caverna Tuc-Dal-d'Abert, na França. Assim, as reproduções realistas dos animais eram enriquecidas por elementos de magia e ganhavam significação simbólica, tornavam-se a imagem da essência viva do animal. As mais interessantes figuras pintadas nas cavernas são as de seres semi-humanos disfarçados em animais, por vezes encontrados ao lado da imagem do animal verdadeiro. Na caverna Trois-Freures, na França, vê-se um homem envolto por uma pele de animal tocando uma flauta primitiva, como se quisesse enfeitiçar os bichos. Na mesma caverna, existe a pintura de um ser humano que dança, com chifres de veado, cabeça de cavalo e patas de urso. Esse personagem, dominando um grupo de algumas centenas de animais, é sem dúvida o rei dos animais. Os usos e costumes de certas tribos africanas primitivas contemporâneas podem trazer alguma luz sobre o significado que teriam essas figuras misteriosas e indubitavelmente simbólicas. Nas iniciações, nas sociedades secretas e mesmo na instituição monárquica dessas tribos, os animais e as máscaras de animais têm um papel muito importante. O rei e o chefe são animais, em geral leões ou leopardos. Vestígios desses costumes ainda permanecem no título do último imperador da Etiópia, Haile Selassie, o Leão de Judá, ou no título honorífico do Dr. Hastings Banda, o Leão de Malawi.
Quanto mais recuarmos no tempo, ou quanto mais primitiva e mais ligada à natureza for a sociedade, mais literalmente devem ser considerados esses títulos. Um chefe primitivo não se disfarça apenas de animal. Quando aparece nos ritos de iniciação inteiramente vestido com sua roupa de animal, ele é o animal. Mais ainda, é o espírito do animal, um demônio aterrorizante que pratica a circuncisão. Nessas ocasiões, ele encarna ou representa o ancestral da tribo e do clã, portanto, o próprio Deus original. Representa e é o totem animal. Assim, não há engano em vermos na figura do homem-animal que dança na caverna Trosfrers uma espécie de chefe, transformado pelo disfarce em um animal demoníaco. Com o passar dos tempos, a roupa ou fantasia completa de animal foi substituída em muitos lugares por máscaras de animais e de demônios. Os homens primitivos empregavam toda a sua habilidade artística em tais máscaras, e algumas delas têm uma força e uma intensidade de expressão insuperáveis. E são, muitas vezes, objeto da mesma veneração dedicada ao Deus ou ao demônio. Máscaras de animais também fazem parte da arte popular de muitos países modernos, como a Suíça, e também dos antigos dramas japoneses ainda representados no Japão, e onde são utilizadas máscaras admiravelmente expressivas. A função simbólica da máscara é a mesma do disfarce completo do animal. A expressão do indivíduo humano desaparece, mas em seu lugar, o portador da máscara adquire a dignidade e a beleza, e também a expressão aterrorizante de um demônio animal. Em termos psicológicos, a máscara transforma o seu portador em uma imagem arquetípica. A dança, que originalmente nada mais era que um complemento do disfarce animal, com movimentos e gestos apropriados, foi provavelmente acrescentada à iniciação e a outros ritos. Era, a bem dizer, uma dança de demônios executada em homenagem a um demônio. Na argila macia da caverna Tuc de Aldubert, Herbert Kahn encontrou sinais de pegadas ao redor das figuras de animais. Mostram que a dança fazia parte dos ritos da Idade Glacial. Só se pode ver a marca dos calcanhares. Os dançarinos moviam-se como bisões. Teriam dançado uma dança de bisões para assegurar a fertilidade e a proliferação dos animais que matariam mais tarde? Em seu capítulo introdutório, o Dr. Jung assinalou a relação íntima ou mesmo a identificação entre o nativo e o seu totem, animal ou alma do mato. Existem cerimônias especiais para o estabelecimento dessa relação, sobretudo nos ritos de iniciação dos meninos. Os rapazes tomam posse da sua alma animal e, ao mesmo tempo, sacrificam o seu próprio ser animal por meio da circuncisão. Esse duplo processo é que o admite no clã totêmico, estabelecendo o seu relacionamento com o seu totem animal. Vai tornar-se, acima de tudo, um homem e, num sentido mais amplo, um ser humano. Os africanos da costa oriental descreviam os incircuncisos como animais. Não haviam recebido uma alma animal, nem sacrificado a sua animalidade. Em outras palavras, já que nem o lado humano nem o lado animal da alma de um menino incircunciso se tinha tornado consciente, o que predominava era o seu aspecto animal. A imagem animal habitualmente simboliza a natureza primitiva e instintiva do homem. Mesmo os homens civilizados não desconhecem a violência dos seus impulsos instintivos e a sua impotência ante as emoções involuntárias que irrompem do inconsciente. Essa é uma realidade ainda mais evidente nos homens primitivos, que estão menos bem equipados para suportar as tempestades emocionais e cuja consciência é menos desenvolvida. No primeiro capítulo deste livro, quando discute os meios pelos quais o homem desenvolve o seu poder de reflexão, o Dr. Jung cita o exemplo de um africano enraivecido que mata seu filho ainda bebê. Quando o homem recobrou o juízo, ficou tomado de dor e remorso pelo que fizera. Nesse caso, um impulso negativo escapou ao controle do indivíduo e fez sua obra da morte independente da vontade consciente.
O animal demônio é um símbolo altamente expressivo desse impulso. O caráter intenso e concreto da imagem permite que o homem se relacione com ela como representativa do poder irresistível que existe dentro dele. E porque teme, procura abrandá-la por meio de sacrifícios e ritos. Um grande número de mitos diz respeito ao animal original que deve ser sacrificado para assegurar a fertilidade ou mesmo a criação. Um exemplo dessa prática é o sacrifício de um touro por Mitras, o deus Sol dos persas, dando origem à terra com toda a sua riqueza e fecundidade. Na lenda cristã de São Gearge matando o dragão, também aparece o mesmo sacrifício ritual primitivo. Nas religiões e na arte religiosa de quase todas as raças, os atributos animais associam-se aos deuses supremos ou esses deuses são representados como animais. Os antigos babilônios projetavam seus deuses nos céus sob a forma dos signos do zodíaco: o leão, o escorpião, o touro, o peixe, etc. Os hindus, por exemplo, não colocam o homem em primeiro lugar na hierarquia dos seres. O elefante e o leão estão acima dele. Na mitologia grega, encontramos inúmeros símbolos animais. Zeus, o pai dos deuses, muitas vezes se aproxima das jovens que deseja sob a forma de um cisne, um touro ou uma águia. Na mitologia germânica, o gato é consagrado à deusa Freya, enquanto o javali, o corvo e o cavalo o são a Uotã. Mesmo no cristianismo, o simbolismo animal representa um papel surpreendentemente importante. 3 dos evangelistas têm emblemas de animais: São Lucas, o boi, São Marcos, o leão, e São João, a águia. Apenas São Mateus é representado como um homem ou um anjo. O próprio Cristo aparece simbolicamente como o Cordeiro de Deus ou como o peixe. É também a serpente, louvada na cruz, o leão e, em alguns casos raros, um unicórnio. Esses atributos animais de Cristo indicam que mesmo o Filho de Deus, a personificação suprema do homem, não prescinde da sua natureza animal, do mesmo modo que não dispensa sua natureza espiritual. Considera-se tanto o sub-humano quanto o supra-humano como partes do reino divino. Essa relação entre os dois aspectos do homem é admiravelmente simbolizada na imagem do nascimento de Cristo em um estábulo entre animais. A profusão de símbolos animais na religião e na arte de todos os tempos não acentua apenas a importância do símbolo, mostra também o quanto é vital para o homem integrar em sua vida o conteúdo psíquico do símbolo, ou seja, o instinto. O animal em si não é bom nem mau. É parte da natureza e não pode desejar nada que não pertença a ela. Em outras palavras, ele obedece aos seus instintos. Esses por vezes nos parecem misteriosos, mas guardam correlação com a vida humana. O fundamento da natureza humana é o instinto. Mas no homem, o ser animal, que é a sua psique instintiva, pode tornar-se perigoso se não for reconhecido e integrado na vida do indivíduo. O homem é a única criatura capaz de controlar por vontade própria o instinto, mas é também o único capaz de reprimi-lo, distorcê-lo e feri-lo. E um animal, para usarmos uma metáfora, quando ferido, atinge o auge da sua selvageria e periculosidade. Instintos reprimidos podem tomar conta de um homem e até mesmo destruí-lo. O sonho bastante comum em que o sonhador é perseguido por um animal indica quase sempre que o instinto se dissociou da consciência e deve ser, ou está tentando ser, readmitido e integrado na vida do indivíduo. Quanto mais perigoso o comportamento do animal do sonho, mais inconsciente é a alma primitiva e instintiva do sonhador, e mais imperativa é a sua integração à sua vida para que seja evitado algum mal irreparável. Instintos reprimidos e feridos são os perigos que rondam o homem civilizado. Impulsos desenfreados são os piores riscos que ameaçam o homem primitivo. Em ambos os casos, o animal encontra-se alienado da sua natureza verdadeira, e para ambos, a aceitação da alma animal é a condição primordial para alcançar a totalidade e a vida plena.
O homem primitivo precisa domar o animal que há dentro dele e torná-lo um companheiro útil. O homem civilizado precisa cuidar do seu eu para dele fazer um amigo. Outros colaboradores deste livro discutiram a importância dos temas da pedra e do animal nos aspectos do sonho e do mito. Eu os utilizei aqui apenas como exemplos, de ordem geral, da recorrência desses símbolos vivos na história da arte, em especial da arte religiosa. Vamos agora examinar, com o mesmo enfoque, um símbolo universal de enorme força: o círculo. A doutora M.L. von Franz explicou o círculo ou esfera como um símbolo do self. Ele expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza. Não importa se o símbolo do círculo está presente na adoração primitiva do sol ou na religião moderna, em mitos ou em sonhos, nas mândalas desenhadas pelos monges do Tibete, nos planejamentos das cidades ou nos conceitos de esfera dos primeiros astrônomos. Ele indica sempre o mais importante aspecto da vida, sua extrema e integral totalização. Um mito indiano da criação conta que o deus Brahma, erguido sobre um imenso lótus de milhares de pétalas,